Olá pessoal, tudo bem? É o professor Eduardo Galante. Vou iniciar aqui uma live com vocês sobre o assunto Estatuto da Criança e do Adolescente. Então será uma live, não irei abordar especificamente todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim falarei sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente na perspectiva do edital da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então será uma oportunidade muito interessante. Eu irei resolver questões seguindo aqui então o padrão de cobrança de uma determinada banca, no caso a Quadrix, e eu espero sinceramente que vocês então tenham uma tarde muito proveitosa. Serão 50 minutos aqui de muita informação, de muita alegria e evidentemente com muita coisa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Espero que vocês gostem, espero que vocês estejam felizes. Boa tarde a Débora, a Bruna, a Ingrid, tudo bem com vocês? Que bom, sejam todos bem-vindos. Será bem legal esta nossa aula. Espero que vocês gostem. Um abraço aí então ao Alexandre, ao Jefferson, tá? A Zinandra, não é isso? Zinandra. Pois é, divulgue aí o Instagram do professor. Tá vendo? Olha, vocês terão uma aula agora gratuitamente. Imagina quantas pessoas gostariam de ter uma aula dessa natureza. Divulguem, tá? Essa aula, inclusive, eu vou salvá-la lá no YouTube. Beleza? Então, a partir de agora, é claro, evidentemente, que eu vou dar sequência aqui no quadro, mas eu estarei aqui também com vocês. Será uma honra tê-los aqui, tá bom? Grande abraço a todos vocês aí. Vamos lá. Interagir com o pessoal, tá? Já tá dentro. 3. Meio que travou aqui. Tudo bem, Ingrid? Simbora. Depois me fala de onde vocês estão. 3, 2, 1. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Calma, não começou a nossa aula, é aquele momento na interação onde eu então farei o convite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Já, em torno de 1 minuto, nós começaremos então aí a nossa aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas numa perspectiva muito interessante. Eu falarei na perspectiva, então, do edital da Secretaria de Educação do Distrito Federal, mais especificamente eu falarei, nesse caso ali, com vistas a cumprir, a entender um pouco ali o perfil da Quadrix. Na medida do possível, eu estarei aqui com vocês, eu estou aqui então com o chat. Olha, sejam muito bem-vindos, Mariana, a Juliana Queiroz, o JK, a Fátima Carvalho, tá? O Franco, então a todos vocês, nesse caso aí, sejam todos muito bem-vindos. E nós, aqui da família Gran Cursos Online, estamos muito felizes por vocês estarem conosco, tá bom? É uma grande oportunidade de você então pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu, mesmo porque a prova já é domingo, não é isso? Mas não se preocupe não, o nome de vocês estará lá, no caso, na lista de aprovados. Depois me digam aqui no nosso chat, ok? De onde vocês estão falando, me digam aí então sobre o que vocês quiserem e eu estarei à disposição de vocês aqui, tá bom? Então essa foi uma rápida interação para que eu possa dar boas-vindas a vocês. Muito rapidamente, em torno de 30 segundos, eu, professor Eduardo Galante, estarei de volta com vocês aqui. Simbora falar de ECA. Até já, 30 segundinhos. Olá, gente, tudo bem? Então, em 30 segundinhos, viu? Eu já estarei aqui com vocês. Será muito especial. Depois me digam, por favor, de onde vocês estão falando, de onde vocês estão aí comigo nesta live. Eu mandarei um grande abraço, forte abraço para todos vocês. Espero que vocês gostem. Tá legal? Então, simbora falar de ECA com o velho Galante, o Galante da legislação. É isso aí. Simbora. Vamos lá. Mudando beleza em 3, 2, 1. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Galante. Faço parte aqui da equipe de professores do Gran Cursos Online e estou aqui com uma missão muito especial. Então, a minha missão? Falar com aqueles que certamente irão gabaritar a prova de legislação no concurso, no certame público da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Qual será o objeto do nosso encontro?
falaremos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós vamos passar aí os próximos 50 minutos de uma maneira muito agradável e mais, será uma oportunidade para que você possa ratificar o seu aprendizado. Será então aquela oportunidade onde você terá condições de fazer uma avaliação e saber especificamente como está aí o seu grau de preparação, tá bom? Então, eu desde já faço um convite a vocês para que venham fazer parte da nossa família Gran Cursos Online. Olha, não é porque eu sou professor daqui, gente, mas eu amo essa instituição por tudo que ela é capaz de fazer, pelas transformações de vida que ela tanto proporciona. Pode ter certeza de uma coisa, aqui você encontra pessoas focadas, destinadas e que querem muito que vocês vençam. E pode ter certeza, eu sou uma destas pessoas. Nesse sentido, então, nos próximos aí 50 minutos, mais especificamente 47, eu espero aqui realizar alguns exercícios para vocês. Então lá no meu Instagram, aliás, quem quiser me seguir, viu? Professor Eduardo Galante. E lá no meu canal do YouTube, Eduardo Galante, eu fiz uma enquete, perguntei pro pessoal o que vocês gostariam que eu apresentasse hoje e vocês me pediram então questões. Então eu elaborei questões para vocês e também busquei informações de questões em bancas que têm um perfil muito parecido com o da Quadrix. Tá legal? Então, ó, sejam bem-vindos, Maria Luísa, aí de Planaltina, a Josilene de Samambaia, a Lúcia, a Edna, a Fátima Carvalho. Em nome destas, pessoas, sintam todos, então, aqui muito bem-vindos. Olha só, mas antes mesmo de começar aqui o nosso evento, rapidamente, eu preciso fazer com você aqui uma colocação. O professor, quando ele se propõe e quando ele é convidado para um determinado evento, a primeira coisa que ele tem que fazer é estudar, é pesquisar a melhor forma de citar, de apresentar, então, aquele encontro. Gente, ao ser convidado para este evento, eu mergulhei no perfil da banca Quadrix, que é a banca que vai realizar aí o nosso concurso. Vi a forma como ela cobra, então, questões de legislação. Portanto, o que eu vou apresentar aqui a você, pode ter certeza, é o perfil da banca. Em algum momento, isso poderá gerar um certo desconforto em você. Você vai me dizer assim, nossa, professor, pelo amor de Deus, trocou uma palavrinha? Sim, troquei, porque é isso que a Quadrix vai fazer lá na sua prova. Então, esse nosso encontro tem essa perspectiva, tá bom? E um outro ponto ainda que eu quero aqui destacar para você é o seguinte. Quando você for realizar a prova da Quadrix, ela vai duvidar da sua capacidade. Ela vai duvidar da sua capacidade de você acreditar em tudo que você, no caso, estudou. Se você pegar uma sequência e estiver tudo errado, mas você estiver convicto que aquilo está errado, marque sem medo de ser feliz. Esse é um perfil muito interessante da Quadrix. A Quadrix, ela cobra a ECA de 3 formas possíveis. Vai trocar uma palavra ou uma expressão, ou vai omitir uma informação que é importante, ou vai acrescentar uma informação que não existe naquele contexto. Não vai cair da interpretação, e é isso então que eu quero de vocês. Tá bom? Então, para isso, aqui nós temos algumas questões, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtam muito. Combinados? Tranquilos? Vamos lá então? Simbora com o velho galante, o galante da legislação. Se você tiver alguma dúvida, viu? Se você quiser falar nesse caso aí, quiser conhecer o nosso curso, as nossas meninas, os nossos meninos aí do chat estão à sua disposição, pode falar aí com todos eles, te garanto. Aqui no Gran Cursos você só não estuda se você não quiser. Temos aqui objetivamente uma condição que certamente irá caber na sua necessidade. Tá legal? Vamos lá então? Simbora com o velho galante, gente. Olha, semana decisiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal, é isso? Pois é, dando sequência aqui, o que eu preparei para vocês? Preparei muitas questões sobre o estatuto nesse caso aí, da criança e do adolescente. Então, vamos testar aqui a nossa capacidade, vamos ratificar o seu aprendizado. Eu quero apenas enfatizar, aqui tem um pouquinho da minha trajetória acadêmica profissional, mas eu só quero aqui ratificar com você as formas pelas quais você poderá falar comigo, @professor Eduardo Galante, tá bom?
Bem, sobre, no caso aí, as questões. Olha, para não ficar repetitivo, o que eu fiz? Eu elaborei um único comando de questão. Então, nesse caso, um único comando de questões. Esse comando inicial aqui irá servir, então, para todos os itens que eu irei apresentar. Tá legal? Então, vamos lá? Nessa pegada, olha só. Nos termos da lei, então, 8.069. Então, eu já especifiquei para você qual é a lei de referência, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, julguem os itens a seguir. Então, chegou aquela hora gostosa, aquela hora cremosa, onde você, especificamente comigo aqui, você vai, então, nesta oportunidade, você vai aqui comigo, vamos fazer, então, esse teste aí, vamos saber de tudo que você aprendeu. Tenho certeza que o seu professor de legislação foi top, tá bom? Então, vamos lá. Vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. E eu me esquecendo disso. Na Secretaria de Educação do Distrito Federal, não foi cobrado todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foram cobrados os artigos 7º até o 59 e depois de 129 ao 140. Então, eu não irei proporcionar aqui a vocês questões fora deste âmbito, então. Ou seja, todas as questões aqui estão de acordo com o nosso edital, tá bom? Eu precisava falar isso, tinha me esquecido, perdão. Simbora aqui com o Galante. Feitas estas colocações, partiu a aprovação? Quero o seu nome no rol de aprovados. Vamos lá. Começar a resolver, se você quiser, eu vou te dar aí todas as referências. Olha só, o atendimento pré-natal, ele será realizado por profissionais da atenção especial de saúde. Opa, espera aí. Eu pedi para que você responda de acordo com o ECA, não é isso? Pois é, lá no ECA, nós não temos a expressão atenção especial de saúde. Lá no ECA, o que nós temos é o seguinte, que o atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Então, cuidado, essa aqui é uma típica questão que você poderá encontrar na prova. Você quer saber onde está isso? Isso está lá no artigo 8º, parágrafo 1º do nosso ECA. Beleza? Então, pronto, você já viu qual será a nossa dinâmica. Partiu a aprovação, vamos dar uma voadora, tá legal? É isso aí, Paula. Não é especial não, é primeira. 2. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último bimestre da gestação ao estabelecimento que será realizado o parto, vedado o direito de opção da mulher. Nossa Senhora, nunca vi tanto erro, né? Nunca vi tanto erro por metro quadrado. O que é isso aqui em termos práticos? A mamãe, tá? Nós sabemos que qualquer trauma que a mamãe possa vir a ter, nesse caso, isso poderá ali afetar de alguma forma, né, o seu nascituro, o seu bebê. Nesse caso, então, o que acontece? Uma mudança de equipe médica mexe muito o psicológico da mamãe. Então, por isso, né, que tem essa proteção no ECA. Aqueles profissionais, então, que estarão com a mamãe no último trimestre e não bimestre, eles deverão ser mantidos. E mais, isso só não vai acontecer se a mamãe não quiser. A mamãe tem o direito de chegar, por exemplo, faltando uma semana para o parto e falar assim, não quero mais essa equipe médica. Mas isso é uma opção da mamãe, tá bom? Vem cá, vamos lá então. Nesse caso, a 2 está errada porque, primeiro, a vinculação não é bimestral, ela é uma vinculação trimestral. E outra coisa, não é proibido o direito de opção da mulher, pelo contrário, é garantido. Então, o item 2 está errado. Qual é a fundamentação do item 2? Isso está lá no artigo 8º, parágrafo 2º. Beleza? E aí, gostaram? Então, gostaram aí da nossa metodologia? Será esta a nossa metodologia, então. Vamos lá. Questão número 3.
Professor, o senhor pode trazer mais um pouquinho de teoria? Olha, deixa eu te falar uma coisa, Murilo. Hoje é dia de testarmos, né? É dia de exercitarmos. Nós já estamos na semana decisiva. Talvez um encontro teórico, nós teríamos que ter uma outra oportunidade. Hoje, Murilo, me perdoe, mas nós teríamos que mais aqui treinar, tá bom? Mas depois você pode falar comigo no privado, lá no meu Instagram, que eu respondo mais, tá? Ou se você já for nosso aluno do GRAM, pode falar comigo no fórum que eu te darei uma resposta à altura e vou tentar descobrir as suas dificuldades, tá bom? Olha, quero mandar um grande beijo para, no caso, Jaqueline Cajuí, que está lá no Nordeste, lá na Bahia. Um grande beijo a você. Vamos lá. 3. A gestante e a parturiente têm direito a 2 acompanhantes de sua preferência durante o período pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto. Ô, gente, se ter, nesse caso aí, tá? Um acompanhante já é difícil, imagina 2, não é isso? Então aqui, ó, na questão número 3, está errado, porque, na verdade, o direito se estende apenas a um acompanhante. Então, aqui, mais uma vez, a questão número 3 está errada. A fundamentação é o artigo 8º, parágrafo 6º do nosso ECA. Questão número 4. O poder público, as instituições, tá? Nesse caso, os empregadores, propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, salvo quanto aos filhos de mães submetidas a medidas privativas de liberdade. Olha, um bom indicativo para que você possa acertar uma questão dessa natureza é o seguinte: salvo no contexto jurídico, tem conotação de exceção. Então aqui é como se houvesse o termo exceto. E isso faz com que a questão fique errada. Por quê? Também os filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade têm direito ao aleitamento materno, tá? É claro que possui condições específicas para tanto, existem normas para tanto, inclusive resoluções, mas no ECA não há salvo nesse sentido, tá? Então a questão número 4 está errada nos termos do artigo 9º do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Questão número 5. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e privados são obrigados a manter o registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 10 anos. O que está errado aqui, tão unicamente, é o prazo, porque o ECA não estabelece o prazo mínimo de 10 anos, mas sim de 18 anos, né? Então, o prazo aqui será 18 anos, portanto, 5 está errada, e a fundamentação da questão número 5 é o artigo 10, parágrafo 1º do ECA. Ótimo, vocês estão gabaritando tudo, estou muito feliz por isso. Questão número 6, questão raiz. Nesse caso, vamos lá. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, tá? Ou degradante, e de maus tratos contra crianças ou adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Vem cá no Velho Galante, deixa eu explicar uma coisinha para você. É muito comum a banca tentar confundi-los, tá? Colocar como se sinônimo fosse, né, os termos Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes ou Conselho Estadual. Não. Tá? O Conselho de Direitos é uma coisa, o Conselho Tutelar é outra. O Conselho Tutelar é o representante da sociedade para cuidar, zelar e fiscalizar os direitos das crianças e adolescentes. Porque nós sabemos que na doutrina da proteção integral é dever do Estado, da família, da comunidade, da sociedade, cuidar e zelar e proteger com absoluta prioridade crianças e adolescentes, porque são pessoas em desenvolvimento e detentores dos mesmos direitos que os adultos. Nesse caso, o encarregado da sociedade é o Conselho Tutelar. Então não confundam estas atribuições, tá legal? Vem cá. Então aqui na 6 nós temos um erro fatídico, porque olha o que diz então a literalidade do nosso artigo número
13, tá? O artigo número 13, então. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, nesse caso, tá? Ou de maus tratos contra criança e adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar e não ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Lembrando que isso é sim algo que é obrigatório, mas aqui então é Conselho Tutelar, ok? Então, mais uma vez, questão número 6, errada. Nesse caso, questão número 7. Professor, estou fazendo o seu exercício, estou aqui com o meu ECA aberto, estou acertando tudo. Meu amigo, com ECA aberto até eu, só que você não esqueça que no dia da sua prova você não vai poder consultá-lo. Então isso não é uma forma de medir o seu conhecimento. Me desculpe, mas infelizmente é a realidade. Tá legal? Então muito cuidado com isso aí. Questão número 7. Nesse caso, o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população adolescente e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Gente, muito cuidado com a pegadinha aqui na 7, tá bom? Eu tenho certeza que o Leonardo não vai cair nessa, eu tenho certeza que o Paulo Teixeira também não. Por quê? Nos termos do artigo 14, caput, né? No caso do nosso ECA, no caso lá diz especificamente população infantil e não população, no caso, adolescente. Ah, professor, isso aí só trocou uma palavrinha. Como é que pode uma banca fazer isso? A banca está pouco se lixando para a sua informação. É a realidade. Aqui é professor Raiz. Fala o que tem que ser feito, não é isso? Vamos lá. 8. É obrigatória a vacinação das crianças em todos os casos e indicações. Errada. Por quê? Não é isso o que preconiza, no caso, o artigo 14, parágrafo 1º do nosso ECA. Lá diz que esta vacinação de fato é obrigatória, mas tão somente naqueles casos que sejam recomendados pelas autoridades, então, sanitárias, e não em todos os casos. Portanto, item número 8, errado. A minha amiga Jaqueline, tenho certeza que acertou. Meu amigo Paulo Teixeira, meu irmão Daniel Abarelo, o Luiz, tá? Na A Cacau, todo mundo, tá? Paula Gabriela, todo mundo acertou. Questão número 9. Nossa, eu não quero concorrer com vocês, não. Está doido? Vocês são muito feras, né? Então vamos lá. Questão número 9. É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 15 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção e, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Muito cuidado aqui com dois aspectos. Primeiro, tá? É com a fase destinada a esta observação. Segundo, tá? Cuidado com qual desenvolvimento será observado. Vem cá no velho galante, o galante da legislação. Primeira coisa que você tem que lembrar, o prazo não são 15 meses, são 18 meses. E especificamente nesse período, o que será observado é o desenvolvimento psíquico. Mas a banca pode ser que ela coloque desenvolvimento psíquico, motor, sensorial, ou seja, irá acrescentar outros termos que não existem. Então você tem que ter muito cuidado com isso aí. Tá legal? Simbora aqui com o velho galante. Então a 9, mais uma vez, está o quê? Errada, tá bom? Porque a 9, como eu disse para vocês, nesse caso aí não são 18 meses, não são 15 meses, mas sim são 18 meses, tá bom? Onde está isso? Artigo 14, parágrafo 5º do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Questão número 10, questão raiz. O direito à liberdade. Faça um asterisco, por favor, nesta questão número 10. Eu acredito muito na possibilidade dela estar na sua prova. O direito de liberdade compreende os seguintes aspectos. Ir, vir e estar em logradouros públicos. Logradouros públicos, no caso, significa espaços
públicos, tá? E espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, é isso. Ou seja, esse direito de ir, vir e estar não é absoluto, existem as restrições legais, tá? Além disso, também, tá? Está compreendido no direito de liberdade, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e se divertir. Seu filho pode jogar Free Fire? Pode. Participar da vida familiar e comunitária sem que haja qualquer tipo de discriminação. Participar da vida política, por exemplo, adolescente pode se candidatar, né? Pode, no caso ali, tirar o seu título de eleitor, tá? E buscar refúgio, auxílio e orientação. Olha, a 10, tá? Nesse caso, está corretíssima. É a inteligência, então, no caso do artigo 16 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Parabéns. 11. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Gente, verdade, não se educa pela violência. Só você lembrar isso. E é claro, então, que o castigo físico, o tratamento cruel ou degradante deve ser afastado, então, desse processo educativo por quem quer que seja. Lembrando que para o ECA há distinção conceitual em que diz respeito, né, naquilo que é castigo físico, tratamento cruel ou degradante. A 11, no caso, também está correta, tá bom? A fundamentação da 11 é o artigo 18A. Como que vocês estão? Estão gabaritando? E aí? O que vocês me dizem? Como estão aí, então, no caso, o seu desenvolvimento? Questão número 12, né? Questão número 12, então. Toda criança, tá? Toda criança, nesse caso, toda criança ou adolescente que estiver inserido no programa de acolhimento familiar ou institucional terá a sua situação, no caso, reavaliada no máximo a cada 6 meses, devendo a autoridade judiciária competente, tá, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta em quaisquer das modalidades. Vem cá no velho galante, o galante da legislação. Preste atenção no que eu vou falar para você. Em linhas rasas, porque é claro que não é tão assim, tá? Ou seja, tem alguns detalhes a mais, mas especificamente, o lugar da criança e do adolescente é na família natural. Se não for possível, na família ampliada ou extensa. Não foi possível, vai para o acolhimento institucional e familiar. Lembrando que se houver vaga nos dois, há uma prioridade pelo acolhimento familiar. Nesse período, lá ficarão então as crianças e adolescentes por um prazo de 18 meses, até 18 meses. Nesse período, a cada 3 meses, será feita uma avaliação pela equipe interprofissional. Desta avaliação, será elaborado um relatório. O relatório seguirá para o juiz da Vara da Infância e Juventude. Com base naquele relatório, o juiz, então, tentará identificar ali, né, sinais, condições para que aquela criança ou adolescente volte para a família natural ou permaneça, então, nesse caso, no acolhimento. Pronto. Completou 18 meses, não foi possível, então, aquela criança, aquele adolescente voltar para a família natural. Ele, então, será encaminhado para a colocação na família substituta. Quais são as formas de colocação na família substituta? Guarda, tutela e adoção. Lembrando que a adoção é a última das possibilidades, tem caráter residual. Lembrando ainda que, se houver um motivo fundamentado, devidamente ali motivado pelo adolescente ou a criança, esse período de 18 meses poderá se prolongar por um prazo a mais. Tá bom? Então fiz aqui um resuminho rapidinho para que a gente possa responder isso aqui. Vem cá. Então, nesse caso especificamente, aqui a 12, se você estiver com o ECA desatualizado, você terá errado. Porque esta avaliação vai ocorrer a cada 3 meses. Onde está isso, professor? Artigo 19, parágrafo 1º, ok?
raiz, não é isso? Olha, vamos aqui simbora com o velho galante. Um grande abraço a todos vocês que estão aqui comigo. Questão número 13. A permanência da criança ou do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 12 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Nós já falamos que esse prazo não são 12, mas sim 18 meses. Onde está isso? Artigo 19, parágrafo 2º. Ok? Eu lamento muito não ter condições de fazer comentários mais, no caso aqui, mais elaborados, porque o nosso tempo é curtinho, mas depois nós vamos pedir mais uma aulinha aí, quem sabe, tá? Olha, a gestante ou a mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes, no caso, ou logo após o nascimento, será encaminhada ao conselho tutelar. Gente, aqui o erro é básico, porque o encaminhamento não será ao conselho tutelar, mas sim à justiça. Mais especificamente, seguirá para a vara da infância e juventude. Então aqui a 14 está errada e a fundamentação está lá no artigo 19A. Parabéns! Questão número 15. A busca, a família extensa, respeitará o prazo máximo de 60 dias, prorrogável por igual período. Não são 60 dias, são 90 dias. Então aqui está errada. Fundamentação, artigo 19A, parágrafo 3º. Olha, eu não tenho feito aqui, então, comentários mais elaborados pela absoluta falta de tempo. Mas vamos lá. Na hipótese de desistência pelos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e Juventude, o acompanhamento familiar pelo prazo de 1 ano. Não, esse acompanhamento será pelo prazo de 180 dias. Então aqui a 16 está errada e a fundamentação é o artigo 19A, parágrafo 8º. Olha, eu recomendo, torço muito para que seu professor de ECA tenha feito com você um mapa conceitual nesse caso aí, sobre os prazos do ECA. 17. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar não poderão participar do programa de apadrinhamento. Opa, a 17 está errada nos termos do artigo 19b. Vem aqui no galante da legislação, rapidinho, pelo amor de Deus, vamos lá, deixa eu falar. Gente, muito cuidado com o referencial do seu enunciado. Presta atenção aqui no teatro do velho galante. É o seguinte, se eu sou criança ou adolescente, eu posso participar do programa de apadrinhamento. Posso? Posso. Agora vamos inverter o polo. Eu sou adulto, eu estou na fila de adoção, na lista de adoção. Eu posso, no caso, participar do programa de apadrinhamento? Não, não posso. Então, se eu sou adulto e estou na fila para adotar, eu não posso ser padrinho. Não, professor, eu sou adulto, não estou na fila para adotar. Posso ser padrinho? Pode. Eu sou empresa, pessoa jurídica, eu posso participar e ser padrinho? Posso também. Eu tenho 18 anos, posso ser padrinho? Pode também. É isso. Tá bom? Então, simbora aqui com o velho galante. Gente, nesse caso, espero ter feito aí um resuminho rapidinho para você, não é isso? Um grande abraço para Carla Thaís, para Tamara Roberta, é isso aí. Questão número 18, tá? Questão raiz. Podem ser padrinhos ou madrinhos as pessoas maiores de 21 anos, não é isso? Não, são as maiores de 18, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Verdade. Então aqui a 18 está errada, porque a partir dos 18 anos eu posso sim ser padrinho. Fundamentação, artigo 19b, parágrafo 2º. Belezinha? Tá tranquilo até agora? Fala aí com as nossas meninas aí do nosso fórum, tá bom? Nesse caso aí,
especificamente as meninas do nosso fórum aí estão loucas aí para falar para vocês a respeito das nossas condições. Então procure saber aí. 19. Pessoas jurídicas não podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar com o seu desenvolvimento. Podem sim, desde que cumpram ali, né, especificamente os requisitos exigidos. A 19, então, está errada. Qual é a fundamentação? Artigo 19b, parágrafo 3º. Belezinha? Então, simbora aqui com o velho galante, o galante da legislação. 20. Os filhos havidos ou não da relação do casamento, exceto por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Gente, aqui na questão número 20 especificamente, nós temos uma situação bem interessante, né? Aqui na questão número 20, então, nós temos um errinho básico aqui, tá? Porque olha o que diz o nosso artigo 20. Os filhos havidos ou não da relação do casamento, nesse caso aí, ou por adoção. Então não há exceção, tá? E outra coisa, você não pode utilizar termos discriminatórios. Olha, esse aqui são meus 2 filhos, esse aqui é meu filho de sangue, esse aqui é meu filho adotado. Para com isso. Então aqui na questão número 20, o erro, então, de acordo com o artigo 20, está errada. Questão, e até agora alguém gabaritou, tá? É inclusive os de adoção, é isso aí, tá? Não tá tudo errado não, viu, seu Franco? Nós tivemos aí algumas questões certas. Dê uma observadinha lá, ó. Vou voltar aqui para você ver, Franco, ó. Nas questões, então, especificamente aqui, ó, questão 10 tá certa, a 11 tá certa, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí, porque não está tudo errado, não, né? Assim não. Questão número 21. A falta ou carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Não, gente, tá? Isso por si só, nesse caso especificamente, não é motivo, então, para a perda ou suspensão. Então, onde diz que constitui, não constitui. Fundamentação, então, da 21 é o artigo 23. Professor, é isso que a Quadrix vai fazer? É isso que a Quadrix vai fazer. É isso que a Quadrix vai cobrar de você. Ah, professor, mas não cobra o meu conhecimento, a minha capacidade de interpretação. E nesse caso aí, não se preocupe. A Quadrix, a preocupação dela com você é zero sobre a sua opinião em relação às formas pelas quais ela cobra. Gente, a gente não tem que, nesse momento, não é momento de discutir o que a Quadrix faz ou deixa de fazer. É momento de acertar, é momento de dar uma voadora. Então, simbora. Questão número 22. Verdade, Franco, nessa parte aí tá tudo errado. 22. Gente, bandido pode ter filho? Claro que pode, eu sempre faço essa brincadeira, né? A condenação criminal do pai ou da mãe implicará nesse caso especificamente, olha só, implicará na destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Aqui na questão 22, tá? Nós temos então aí uma questão seguinte, que está errada, mas o erro aqui é muito sutil. Deixa eu te mostrar aqui. O que diz especificamente o artigo 23, parágrafo 2º? Diz assim, que a condenação criminal do pai ou da mãe, nesse caso, tá? Não implicará especificamente, tá? Não implicará. Deixa eu explicar isso aqui para você bem rapidamente. É o seguinte, presta atenção aqui. Eu tenho uma família, tenho esposa e 2 filhos. Eu sou traficante, fui preso. Vou perder o poder familiar? Não vou. Mas aqui ainda fala, tá? Crime doloso, viu? E sujeito à pena de reclusão. Você tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Aqui fala crime doloso e reclusão. Se a banca falar crime culposo ou falar pena de detenção, esquece. Não é o que está no ECA, não. Agora vamos lá. Eu cometi um crime doloso e vou ser submetido a uma pena de reclusão. Este crime eu pratiquei especificamente contra alguém da minha família. Opa, dancei. Tá? Fiz isso. Ah, eu pratiquei um crime doloso contra a minha esposa, que cuida dos meus filhos. Dancei. Vou perder o poder familiar.
É isso aí. Simbora com o velho galante. Tá tranquilo até agora? Então simbora. 23, tá? A Vanderleia, professor, excelente didática, parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço a você, Vanderleia, por estar aqui, tá bom? Na 23, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes e não ascendentes. A 23 está errada, a fundamentação, artigo 25. Vem cá no macete do galante, tá? Nesse caso, família natural, pai, mãe, filhos. Pai, filhos ou mãe e filhos. Nós sabemos então que o direito de família, né, traz novos arranjos familiares e este macete aí para você então vai facilitar. Simbora aqui. Então a 23 está errada porque são, no caso, descendentes. Questão número 24. Tenho certeza que a Carla Thaís, tá, vai acertar. Me pediram aqui para repetir a questão número 22. A questão número 22 é porque é o seguinte, tá? A condenação criminal do pai e da mãe, nesse caso, tá? A regra é que não implicará a destituição do poder familiar. A exceção é se houver um crime doloso, apenado com reclusão, praticado, tá? Contra titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Então, se o pai praticou um crime doloso, apenado com reclusão, contra a mãe ou seus filhos, vai perder o poder familiar, não tem nem o que chorar. Até rimou para você guardar. Pronto, acabou. É isso aí. Beleza? Questão número 24. Entende-se, tá? Entende-se no caso por família. Entende-se por família. Questão 24? É isso. Tá? Entende-se por família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade, tá? Pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e ainda que sem vínculos de afinidade e afetividade. Não, tem que ter vínculos. Aquele tiozão que apareceu depois de 50 anos, que não conviveu com ninguém, que não tem qualquer relação, tá doido? Vai chegar lá e vai falar, estamos juntos? Não, não é assim que funciona não, tá? A 24, então, contraria o que está no artigo 25, parágrafo único. 25. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais somente conjuntamente no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem nesse caso da filiação, tá bom? Então, nesse caso aqui específico, peraí que eu já te respondo, tá, Ali? Um minutinho só. Então, aqui está errado porque os filhos havidos fora do casamento podem sim, tá? Ser reconhecidos, tá? No caso, conjuntamente ou separadamente. E não somente conjuntamente. Então, a 25 contraria a inteligência do artigo 26. Deixa eu ver o que a Ali aqui me perguntou. Um minutinho só, gente. Tem condição de abaixar um pouquinho aí? Ah, não vi, a mensagem foi retirada. Então tá bom, tá? Crime doloso, ok. É isso aí. Questão 26, tá? O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, disponível, não é indisponível, prescritível, não é imprescritível, pode ser, no caso aí, exercido a qualquer tempo, não é isso? Podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição observada em segredo de justiça. Então é indisponível e imprescritível. Imprescritível pode ser feito a qualquer tempo. Indisponível, eu não posso então, né, dispor desse meu direito. Posso não exercê-lo, mas não poderei dispor. Nesse caso, a 26 contraria a inteligência do artigo 27. Até agora todo mundo aí gabaritando, tudo tranquilo? Simbora com o velho galante da legislação. Questão número 27. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, curatela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Gente, curatela eu tenho lá no Código Civil. Aqui é tutela, né? Que nesse caso o ECA menciona tutela. Ele não menciona curatela, tá? Em que pese a tutela e a curatela fazerem parte do contexto do direito civil, mas aqui a colocação em família substituta é guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica. A questão, então, 27 está errada
por força do artigo 28. Nossa, gente, eu tenho 10 minutos. Vamos, então, aí encher o nosso diretor aqui, pedindo ele mais 10 minutos? Pedem aí, gente. Quem sabe ele se sensibiliza, né? Quem sabe? 28. Em caso de colocação em família substituta, tratando-se de maior de 10 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Não, gente, tá? Nesse caso aqui, o consentimento aqui, colhido em audiência, são para, no caso, pessoas em desenvolvimento com idade superior a 12. Então, a questão 28 contraria o que está previsto no artigo 28, parágrafo 2º, porque lá são 12 anos. Os grupos de irmãos serão colocados, nesse caso, sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Aqui na questão número 29, nós temos corretamente qual é o procedimento que deve ser adotado em caso de irmãos. A 29, ela está de acordo com o artigo 28, parágrafo 4º do nosso ECA. Tá bom? Diretor, pelo amor de Deus, me dá aí mais 5 minutos. Deixa de ser miserento, hein? Pede aí, pessoal. O diretor já está me fazendo sinais aqui. Tá doido? Ah, não, viu? É muito triste. Olha, a colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais em qualquer hipótese. Não, a 30 contraria o que está no artigo 30, porque lá diz que é sem autorização judicial. Então, pressupõe-se que se houver autorização judicial nesse sentido, tal instituto será possível. Então, aqui a 30 está errada. Beleza? Olha, um grande abraço a todos vocês, a Cida do Bronze, então, lá de Valparaíso, a todos vocês que estão aqui comigo, tá bom? A também a Rosenice, a Carla, ao Franco, tá bom? Olha aí, diretor, você está sendo massacrado com 10 minutos. Queremos 10 minutos, hashtag 10 minutos a mais. Por quê? Porque nós precisamos passar pelo ECA. Simbora aqui. Questão 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida primordial? Não, é medida excepcional. Eu somente irei optar pela a família estrangeira em última situação, tá? E também, no caso, a colocação em família substituta estrangeira é só por adoção. Está errada porque é excepcional. Aqui a 31, a fundamentação, o artigo 31. Vem aqui, deixa o velho galante falar uma coisa para você. Primeiro, adoção internacional somente com países que participaram, que são signatários da Convenção de Haia. Já começa por aí. Além disso, outro critério que eu preciso que você guarde. Eu tenho 3 situações. Eu tenho um casal brasileiro que mora no Brasil, eu tenho um casal de brasileiros que mora no exterior e eu tenho um casal de estrangeiros. Preferência pelos brasileiros que moram no Brasil. Segundo, pelos brasileiros que moram no exterior. Terceiro, pelos estrangeiros. Lembrando que eu só chegarei nessa situação se não houver outra, tá bom? Fica aí o macete do galante. Simbora aqui. Então, a 31 fere o artigo 31, tá bom? Um grande abraço ao Jeová, tá? Nesse caso aí, também a Adriana, a Cacau, o Ernesto. Muito legal. Ô, Ernesto, ainda bem que você chegou. A Maria Luísa, o Franco, tá bom? É isso aí. Simbora aqui com o velho galante. A guarda obriga a prestação da assistência moral e intelectual à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros. Verdade, exceto aos pais. Não, inclusive contra os pais, viu? Cuidado com esse aspecto aí da guarda. Então a 32 está errada e ela fere especificamente o que está previsto no artigo 33 do nosso estatuto. Questão número 33. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente. Liminar
é antes do processo iniciar. Incidentalmente, é durante o processo, ou seja, entre o começo e o fim, nos procedimentos de tutela e adoção, inclusive no de adoção por estrangeiros. Gente, aqui no caso, a 33, ela mostra-se, no caso aqui, equivocada e por uma razão muito simples, tá? Olha o que diz, então, a inteligência do artigo 33, parágrafo 1º. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, tá? Nesse caso aí, liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela, no caso de adoção. Agora fala aqui, exceto no caso de adoção por estrangeiro. Então, não, tá aqui, ó. Então, aqui não é inclusive, não. É exceto. No caso, a questão 33, ela fere especificamente o que está no artigo 33, parágrafo 1º. Beleza? 34. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos do direito, exceto previdenciário. Não, inclusive previdenciário, tá? Cuidado, tem banca que gosta de colocar o trabalhista aqui também, mas não há previsão nesse sentido. Aqui fere o que está no artigo 33, parágrafo 3º. Questão 35. A inclusão da criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional terá preferência a seu acolhimento familiar, observado em qualquer caso o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta lei. Gente, aqui tem uma pegadinha daquelas. Houve uma inversão aqui, né? No acolhimento familiar, ele tem preferência sobre o acolhimento institucional. Sem qualquer juridiquês, eu tenho vaga no acolhimento familiar e no acolhimento institucional. Vai para o familiar. Então, aqui a 35 está errada porque houve uma inversão dos conceitos. E a 35, ela fere o que está previsto lá no artigo 34, parágrafo 1º. Diretor, você vai me conceder mais 10 minutos? Ó, diretor... olha, gente, o diretor não vai me conceder 10 minutos, que o outro professor já está aqui fora, vocês estão vendo ele aqui? Então, eu vou passar para vocês aqui o gabarito e depois, se você tiver condições, por gentileza, e puder pegar o EC e conferir, tá bom? Eu preparei mais questões, mas o nosso colega já está aqui fora, ele também tem horário, então eu vou passar aqui para vocês o gabarito, tá bom? Vem cá então, rapidão. Questão número 36, tá? Questão número 36, tá? Está errada, porque nesse caso aqui, ó, fala que a adoção poderá ser revogada a qualquer tempo mediante ato judicial fundamentado. O que pode ser revogada a qualquer tempo é a guarda. 37. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa até 18 anos incompletos. Isso aqui está lá no artigo 36, inclusive. A 36 está no artigo 35. A adoção é medida prioritária e irrevogável. Não, ela é irrevogável. 38 está errada, por força do artigo 39, parágrafo 1º. Aqui nós temos ainda a questão número 39. É vedada a adoção por procuração, salvo nos casos previstos em lei. Não tem exceção. 39, errada, tá? Então, fere aí especificamente o artigo, no caso, o artigo 39, parágrafo 2º. O adotando deve contar com no máximo 21 anos a data do pedido, não 18, salvo se já estiver com guarda. Então aqui a 40 está errada por contrariar o artigo 40. A adoção atribui condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, salvo sucessórios, não, inclusive sucessórios. Então aqui a 41 fere o artigo 41. A 42, se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e seus respectivos parentes. No caso aqui, a 42, nesse caso, ela se mostra coerente, ela está certíssima.
43. É recíproco o direito sucessório entre o adotado e seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau e não 2º. Questão 43, fundamentação, artigo 41, parágrafo 2º. Podem adotar os maiores de 21 anos, independentemente de estado civil. Não, podem adotar os maiores de 18. A 44, a fundamentação está no artigo 42. 45. Não pode adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, salvo em casos devidamente fundamentados. Não tem salvo. A questão 45, a fundamentação é o artigo 42, parágrafo 1º. Para adoção conjunta, é dispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade. Não, é indispensável. 46, fere o artigo 42, parágrafo 2º. O adotante há de ser pelo menos 18 anos mais velho, não, 16 anos mais velho. 47, fere o que está no 42, terceiro. Questão número caso aqui, 48. Os divorciados judicialmente separados, tá? Essa aqui está certa, viu, gente? O professor já está aqui. A 49. A adoção independe do consentimento dos pais e do representante legal. Não, depende. 49. A fundamentação é o artigo 45. A 48. A fundamentação da 48 é o artigo 42, parágrafo 4º. Tá bom? Então, a 49, 45. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo, no caso aí de 60 dias. Não, é pelo prazo máximo de 90 dias. Fundamentação, artigo 46. 51. É direito dos pais ou responsáveis, tá? Direito dos pais ou responsáveis especificamente. Já estou acabando, viu, diretor? É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, né? Nesse caso aí, nós temos também que sim, tá? É um direito, tá bom? Fica esta dica para vocês, é uma dica importante. Então aqui a 51 está certíssima, tá legal? A fundamentação, vamos aqui eu e você em busca dela. Aqui no caso, a 51, a fundamentação nesse caso está lá no artigo 53, parágrafo único. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas ou de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso da dependência de drogas ilícitas. Certíssima! Isso aqui está no artigo 53A, tá? É dever do Estado assegurar à criança ou adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Olha, nesse caso aqui também corretíssima, artigo 54, primeiro. E para que possamos então agora encerrar, é dever do Estado assegurar à criança ou adolescente atendimento em creche pré-escola de 0 a 6? Não, de 0 a 5, está errada, tá? Nesse caso aí, a 54 fere o artigo 54, inciso 4º. O ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, não objetivo, como está aqui. Fere o artigo 54, parágrafo 1º. E, finalmente, para encerrarmos, Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo. Jurisdicional, não, ele não faz parte do Poder Judiciário, tá? Ele não faz parte, então, aí, do Poder Judiciário. Isso fere o artigo 131. Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local, mandato de 4 anos, vedada a recondução. Não, é permitida. Quantas vezes ele conseguir se eleger, poderá, então, nesse caso, ser novamente conselheiro. Artigo 132. Para a candidatura de membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos, tá? Não 18, como está aqui. Isso fere o artigo 133. Bem, e com isso, então, chegamos aí ao final deste nosso encontro. Um encontro no finalzinho meio corrido, mas eu fiz de coração, gente. Eu fiz com enorme vontade que vocês
porque, como eu disse a vocês, banca, né, nesse caso, quando você puder e quiser, eu estarei à sua disposição lá nas redes sociais e aqui também na família Gran, nos fóruns e também nos nossos chats. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Com Deus. Gente, foi uma honra ter aqui. Eu estou correndo que o outro professor já chegou. Muito obrigado, tá bom? Já já a gente se fala. Tchau, tchau.